Meditação em nome de Jesus, livro de Jó, capítulo de número 31. Quem achou, diga amém. Verso 1 em diante diz assim: Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Até o verso 6, vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus, faça sua oração ao Senhor, peça a Deus para ministrar a sua vida, diga a Ele: Deus, eu estou aqui nesta noite por causa do Senhor, aqui vim por causa de Ti, fala meu coração, eu quero receber da Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero ser impactado pelo Senhor. Converse com Deus por alguns instantes, agradeça a Ele o privilégio de estar na casa dEle, diante dEle, perante Ele, para ser edificado pela Sua palavra. Querido Deus, em nome do Senhor, fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque temos hoje um grande privilégio de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade de culto que temos em nosso país, em nossa nação. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas gostariam de ter, e há países ainda onde não tem essa liberdade. E nós que temos a liberdade, oramos por aqueles que ainda não têm, para que o Senhor possa mudar situações, transformar leis, tirar autoridades, destituir e investir outras, que tragam a liberdade de culto a Deus, de adoração em todo lugar, em nome de Jesus. E aqueles que nesta manhã estão reunidos, ó Deus, em algum país distante, em algum lugar distante, escondidos para cantar e louvar e bendizer e receber a palavra, que sejam protegidos e guardados pelo Senhor, que sintam ali, ó Deus, a presença do Senhor com eles, mesmo em meio à perseguição religiosa, mesmo em meio a tanta coisa ruim que acontece, Pai, que recebam ali, Senhor, a manifestação da Tua graça, em nome de Jesus. Obrigado porque ali estão verdadeiramente os cristãos verdadeiros que buscam o Senhor, que sofrem o que sofrem, mas estão ali Te buscando, Te adorando, Pai. Fortaleça a fé dos missionários, dos evangelistas que viajam o mundo todo, Pai, naqueles que estão passando até necessidades físicas, materiais. Pai, em nome de Jesus, fortaleça-os com um toque especial nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, que seja uma manhã de adoração no mundo inteiro. Creio, ó Deus, e sei que centenas de igrejas estão reunidas nesta hora, que em todo lugar haja a manifestação do Espírito Santo, em todo lugar haja o toque poderoso do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do nome do Senhor. É a nossa oração que lhe fazemos. E oramos assim, Pai, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós lemos o livro de Jó. Deixa eu perguntar aqui nesta manhã, quem já leu o livro de Jó inteiro? Levanta a mão assim, só para me saber. Quantos irmãos, né? Dezenas de irmãos já leram todo o livro de Jó. É um livro realmente espetacular, não é verdade? Fala aí do sofrimento humano, como Deus atende, como Deus opera, como Deus ministra. Jó, que tinha tudo e perdeu tudo,
e depois teve a restituição de tudo. 3 momentos marcam a vida de Jó. Quando ele tinha tudo, depois ele perde tudo, aí tem o terceiro momento da restituição de tudo. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem, diz Eliú, que era o conselheiro mais jovem aqui que o texto vai trazer para nós. Mas nós que não queremos discorrer sobre o livro inteiro, mas uma parte apenas que nós acabamos de ler, e principalmente apenas o primeiro versículo do capítulo 31. Gostaria que você lesse comigo, por favor, o verso 1 do capítulo 31. Leiamos: fiz aliança com meus olhos, como pois fixaria eu numa donzela? Principalmente a primeira frase, fiz aliança com meus olhos. Fiz aliança com meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Em 1992, um grupo de alunos no instituto estavam passeando por uma cidade e pararam em um determinado comércio e, conversando com as pessoas do comércio, alguém disse o seguinte, falando daqueles alunos do certo instituto bíblico, falando com eles, disseram o seguinte: vocês têm um olhar diferente. Vocês têm um olhar diferente. Um olhar de paz, de tranquilidade, e por aí foi. Ao olhar para o texto sagrado, Jó, ele fala de uma aliança que ele fizera com Deus. Uma aliança que ele fizera com os seus olhos. Com os olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Imagina você no lugar de Jó, ou imagina esta cena, Jó, quem sabe, olhando para ele mesmo, no espelho, vendo ali, e dizendo aos seus olhos, olhos, vamos fazer uma aliança. Eu quero estar em aliança com você. Quais são as implicações de alguém que fez uma aliança com os seus olhos? Quais são os benefícios de ter uma aliança com os olhos? Os olhos humanos são realmente interessantíssimos. Os cientistas, estudiosos, médicos, doutores, disseram que nos olhos, nossos olhos, há exatamente 107 milhões de células nos olhos humanos. 107 milhões de células nos olhos humanos. 7 milhões são para distinguir entre as cores. Por isso, em 7 milhões, chamado de cones, consegue ao mesmo tempo, o ser humano consegue ao mesmo tempo distinguir inúmeras cores, milhares de cores. Por exemplo, eu olho aqui para os irmãos nesta manhã e vejo aqui dezenas de cores, de roupas diferentes, cada um de um tipo. 100 milhões são auxiliares, para ajudar em noites escuras, na penumbra, que auxiliam a 7 milhões, ou seja, 100 mais 7, 107 milhões de células nos olhos, que estão mandando mensagens ao mesmo tempo para o cérebro, e essas mensagens estão sendo processadas na nossa mente, nosso cérebro, nossa cabeça. É algo fantástico. Eu creio que é exatamente por causa disso que Jesus Cristo, quando pregou o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que você pode encontrar ele na sua totalidade no Evangelho de Mateus, nos 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, onde começa com as bem-aventuranças, e termina dizendo sobre aquele que vem a Cristo e ouve a palavra e a pratica, ele vai ser alguém que vai ter uma vida forte, abençoada, vai ser próspero, vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que vier a realizar. E aquele que não obedece à palavra do Senhor, não a pratica, ele é como aquele que constrói uma casa sobre a areia, quando vem a tempestade, leva a sua casa embora. Sermão do Monte 5, 6 e 7.
Mas no capítulo 6, principalmente no versículo 22, Jesus disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará iluminado, a luz estará em você. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Mateus 6, verso 22. Qual o benefício de fazer uma aliança com os olhos? Em primeiro lugar, quando você faz uma aliança com os olhos, eu creio que o primeiro benefício é para não pecar contra Deus. Não pecar contra Deus. Não transgredir a palavra do Senhor. Provérbios 4, 23 diz assim: teus olhos olhem direito. 23 e 25. Teus olhos olhem direito. Olhem corretamente. Então o primeiro benefício, queridos, de fazer uma aliança com os olhos é não pecar contra Deus. Eu vou repetir para você. Se há 107 milhões de células nos olhos e consegue captar várias coisas ao mesmo tempo, várias cores ao mesmo tempo, por exemplo, e estão mandando mensagens diretas para o cérebro, e tudo isso sendo processado aqui. Imagina você com uma aliança com os seus olhos, dizendo: olhos, nós não vamos pecar contra Deus. Então olhe direito, Provérbios 4, 23 e 25, olhe direito, olhe corretamente, porque os olhos é a lâmpada do corpo. Jesus Cristo falando ainda sobre os olhos no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, continuando esta palavra dele, ele chegou a dizer que nós pecamos muitas vezes com os olhos. Ele fala, por exemplo, do adultério. Ele fala que o adultério começa com o olhar. Ele diz assim: se você olhar, diz para o homem ou para a mulher, serve para ambos. No caso do homem, olhou para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A mulher olhou para um homem com uma intenção impura, no coração já adulterou com ele. Não precisou acontecer o ato físico em si, o ato sexual não precisou acontecer em si, mas se lá no coração houve uma intenção impura, diante de Deus o adultério já aconteceu. E olha que ele fala: se você olhar para alguém, olhar os olhos, você está olhando. Quando você faz uma aliança com os seus olhos, você está buscando não pecar contra Deus. Billy Graham diz que o primeiro olhar é casual. Você viu que não devia, olhar casual, mas você desvia o olhar, mas se você olhou novamente, já diz Billy Graham, já virou intencional, já é pecado. Aí vem aquele que fala: então eu só olho e não tiro o olho mais, aí fica só no ocasional, né? Eu só fiquei olhando, não tirei o olho. Se eu voltar é intencional, então só fiquei no casual, não tirei mais o olho. Não, está pecando do mesmo jeito, porque são os olhos. A cobiça vem da onde? Dos olhos. Você olhou algo, cobiçou algo que não lhe pertencia, que não lhe é seu, que era do outro, você cobiçou, porque você viu, você olhou. Cobiça, a maldade. A Bíblia diz que devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra Deus. E Paulo fala assim aos Coríntios: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Se eu guardo no coração a palavra para não pecar contra Deus, e Paulo fala dos olhos do coração, então aquilo que vai para o meu coração é exatamente aquilo que os meus olhos estão vendo. O que eu estou lendo, o que eu estou vendo, está glorificando o nome do Senhor, está exaltando a pessoa de Deus, está trazendo benefício para a minha alma, para a minha vida. Jó fala: como, pois, fixarei eu numa donzela? Que porção teria do Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? A perdição é para o iníquo, o infortúnio é para o que se pratica maldade.
ou seja, destruição em todas as áreas da vida. É para aquele que não tem uma aliança com Deus, uma aliança com os olhos com Deus. Isso que eu estou olhando está glorificando o meu Deus. Eu não vou olhar porque senão glorifico o nome do Senhor. Há um filme que já passamos aqui na igreja, temos o DVD, locação aqui na Secretaria da Igreja, que é aquele filme Prova de Fogo. Alguém já assistiu Prova de Fogo? Excelente. Falando em Prova de Fogo, ele está emprestado para algum membro da igreja, não devolveu ainda. Se for você, devolva. Prova de Fogo. E ali tem um jovem chamado Caleb, que ele tinha um costume ruim. Quem assistiu o filme lembra disso? Ele gostava de ver sites pornográficos. E o seu casamento estava indo de mal a pior. Aí o pai dele, um cristão, o levou a conhecer a verdade. E ele mudou de vida. E ele chegou em casa um dia, pegou o seu computador e o quebrou e jogou fora. Porque agora não queria mais ver aquilo. Trazendo para a mensagem, ele poderia estar dizendo: eu fiz agora uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar essas coisas, porque os olhos é a lâmpada do corpo. Eu não quero ter o meu corpo em trevas. Eu quero ter um corpo em luz. Eu quero ter um corpo que possa radiar a luz de Cristo, o brilho da glória de Cristo, a graça de Cristo, a paz de Cristo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não quero um corpo em trevas. Se eu não quero um corpo em trevas, se eu quero o meu corpo na luz, bem iluminado, transparente, abençoado, então eu preciso cuidar dos meus olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. Quais as mensagens que você manda para o seu cérebro? Quais as mensagens que estão entrando dentro de você? Quais as mensagens que tomam conta da sua mente? Qual é o visual que lhe agrada mais? São os olhos a lâmpada do corpo. Interessante até a questão de cores. As cores exercem um poder grande. Por exemplo, você pegar uma cor mais clara, um bege ou um verde, bem clarinho, aquilo traz paz, não é verdade? Traz paz, tranquilidade. Você chega numa sala, isso até é usado aí nas cores, para as crianças, tem um nome técnico aí que não me lembro agora, mas tem um trabalho com as cores. Você usa para as crianças uma cor bem tranquila, ali um verdinho, suave, e você fala: que lugar de paz, que ambiente gostoso, e a criança fica tranquila. Fomos em um determinado local em Cascavel, uma pizzaria, que eles pintaram uma parede de fundo assim de preto, e do lado de vermelho. Aqui traz inquietude, não é verdade? Inquietude. Você fica ali um pouquinho, já cansa o olhar, já cansa, porque o vermelho, ele traz inquietude, não é agradável ficar olhando uma parede toda vermelha e outra parede preta, e você quer sair logo. E para ajudar trouxeram o cardápio, que era em preto e letra vermelha, você não enxergava nada. Até disse para a garçonete: aqui a pizza deve demorar, né? Ele falou: por quê? Porque até o ler que está escrito aqui já foi 1 hora. Imagina pedir depois. Porque cansa. A visão, aquilo que você está vendo, está lhe trazendo paz ou está lhe incomodando? Aquilo que você está vendo traz aquela tranquilidade para o seu coração, aquela harmonia, ou traz desespero? O que precisa é fazer uma aliança com os olhos, para olhar direito. A Bíblia diz que, a Bíblia fala assim em Isaías: cegos, olhai e vede. Mas não era o cego físico, era o cego espiritual. Não estava vendo corretamente as coisas. Quando Jó fala: fiz uma aliança com os meus olhos, certamente Jó estava dizendo, em nome de Jesus: eu não quero pecar contra Deus. Tanto é que ele fala: como pois fixaria eu numa donzela? Já era casado, tinha família, tinha esposa, tinha filhos, já falecidos filhos, mas tinha esposa. Queridos, faça uma aliança com os olhos. Faça uma aliança com os seus olhos, para não pecar contra Deus, em nome de Jesus. Veja que essa mensagem é tão
profunda e séria, que Jesus, quando fala na sua grande revelação do Apocalipse, ele oferece colírio na igreja de Laodiceia. Colírio para ungir os olhos a fim de ver. Ele fala à igreja de Laodiceia que tinha olhos e não viam, não enxergava. E Jesus vem e oferece colírio para limpar a visão em nome de Jesus. Talvez nessa manhã você tenha que orar a Deus, pinga colírio dos meus olhos. Eu quero colírio celestial para ter um olhar puro, maravilhoso em nome de Jesus. Tem gente que dá um olhar, o ímpio, por exemplo, o cristão não, mas o ímpio tem aquele olhar profano, aquele olhar sujo, aquele olhar maléfico, aquele olhar insano, um olhar pervertido. Mas o cristão tem um olhar santo em nome de Jesus. Por isso o cristão que tem aliança com os olhos, ele olha no olho da pessoa, olho no olho, quando conversa com alguém em nome de Jesus. Tem uma aliança com os olhos. Não é um olhar obsceno, é um olhar santo em nome de Jesus. Amém, igreja? Em primeiro lugar, então, primeiro benefício de fazer uma aliança com os olhos é não pecar contra Deus. Se você vê algo que traz trevas, destrua, joga fora. Mas Jesus, ele é tão bondoso, tão amoroso, que Jesus, ele nos dá uma outra oportunidade, queridos. Eu acho tão lindo isso. Jesus, ele gosta tanto que ele fala, eu quero te dar uma segunda opção. Eu não quero te obrigar a fazer aliança com os olhos. Eu estou dizendo para você que os olhos são a lâmpada do corpo, mas eu quero te dar uma segunda opção se você não quer fazer aliança com os olhos. Em Mateus 5:29, ele dá uma segunda opção. Ele fala assim, se teu olho direito te faz pecar, arranca ou jogue fora. Pois é melhor entrar no céu cego do que ter ambos os olhos te lançar no fogo do inferno. Misericórdia, segunda opção. Eu fico com a primeira. Os irmãos querem a segunda ou a primeira? A primeira, lógico, né? Ele fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca o olho e joga fora. Porque você pode querer manter a sua visão, mas ser lançado no inferno, que não quis fazer uma aliança com os olhos. É melhor fazer uma aliança com os olhos, com Deus, do que ir para o inferno enxergando muito bem. Faça uma aliança com os olhos para não pecar contra Deus. Em segundo lugar, amados, o que eu aprendo na palavra do Senhor? Aliança com os olhos para contemplar as obras de Deus. Eu quero ter uma aliança com os olhos para ver os feitos de Deus. Tem gente que só busca o extraordinário de Deus. Só quer enxergar as coisas extraordinárias e deixa enxergar o óbvio. O que diz? Alguém pode me ajudar? O Salmos 19, o que diz no comecinho dele? Quem sabe de cor? Comece com os céus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha aí. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia o quê? As obras de suas mãos, as obras de suas mãos. Quando eu tenho aliança com os olhos, eu vou contemplar as obras de Deus. Você consegue olhar para o céu e ver a glória de Deus? Você consegue olhar para um passarinho cantando livremente, não na gaiola, cantando livremente, e você falar, olha como Deus fez um pássaro cantando tão lindo como este. Acordar de manhã, você vai para um sítio, uma fazenda, ou para o acampamento da igreja, e acorda de manhã, ou aqui na cidade mesmo, com o cantar dos pássaros. Você escuta aquilo, e você vê, você fala como Deus é bom. Você consegue olhar para o ser humano e ver a obra-prima da criação de Deus, os animais, tudo mais. Ver o que Deus está fazendo a cada dia, o ar que respiramos e não enxergamos, mas o respiramos. O som que ouvimos,
e glorificar o nome do Senhor? Você vive um dia contemplando com os seus olhos as maravilhas de Deus? O livramento de um acidente, o livramento de um assalto, de um roubo, de outra coisa assim, e dizer: Deus, eu estou vendo a mão do Senhor aqui, a mão do Senhor está nesse negócio, a mão do Senhor está nessa empresa, porque tem coisa acontecendo, e eu estou vendo, e só pode ser a mão do Senhor. Só pode ver isso quem tem aliança com os olhos. Vai contemplar os feitos de Deus, vai contemplar as maravilhas de Deus, em nome de Jesus. Elias tinha o seu moço, trabalhava para ele, Geazi, e certa feita diz a palavra do Senhor nosso Deus, que ele disse para Acabe, queria chover, e Elias, ele se prostrou em terra, rosto na terra, cara no pó, e orou a Deus para que chovesse. Ele chamou o moço e disse assim para ele: dá uma olhada se vai chover, já está vindo. Ele foi e voltou, não vejo nada. O profeta com a cara no chão orando, ajoelhado orando. Vai de novo, nada. 7 vezes. Na 7ª vez, o moço disse assim: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem, que está se levantando do mar. Elias fala: vai chover muito, manda Acabe preparar o seu carro e correr, porque vai descer aguaceiro e chuvarada, vai chover demais. Ele viu, o moço disse para ele que viu uma pequena nuvem se levantando, tamanho da palma da mão de um homem, e Elias disse: vai chover muito, porque ele tinha olhos para ver as maravilhas de Deus, o que Deus é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tem gente que durante o dia só enxerga desgraça, só enxerga problema, só enxerga dificuldade, só enxerga crise, só enxerga tristeza. E Deus fala assim: eu estou te abençoando. Sabe aquela oração que algumas casas têm, chamada assim, oração pegadas na areia? Quem já leu? Já viu? Oração pegadas na areia? Já viram, né? Ela diz que aquele homem começa a brigar com Deus. Na hora da dificuldade, o Senhor me deixou sozinho lá na praia, só tinha o meu rastro, não tinha do Senhor. E Deus fala: naquela hora difícil eu estava te levando no colo. Aquela marca que ficava na areia, aqueles pés, não eram os seus pés, eram os meus. Você enxerga Deus te carregando muitas vezes em nome de Jesus? Só vai enxergar se tiver aliança com os seus olhos. Quem tem aliança com os olhos verá os feitos de Deus, verá a glória de Deus, verá o operar de Deus, verá a bondade de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Veja isso, olhe direito, olhe de novo, faça colírio nos olhos. Ah, essa vida miserável, ah, como eu sofro, ah, como eu padeço, tudo de ruim só acontece comigo, ah, coitadinho da minha pessoa, oh, dó que dá de mim mesmo. Que isso, larga a mão disso. Fale assim com seus olhos, aliança com Deus a partir de hoje. E amanhã, quando chegar segunda-feira, no final do dia, você acordou de manhã, segunda-feira, acorda de manhã, bem cedo. Fala: olhos, lembre que ontem no culto das 10, eu fiz uma aliança contigo, com Deus. Então hoje, no final do dia, eu vou relatar para as pessoas o que Deus fez nesse dia. E eu enxerguei com os meus próprios olhos. Olha que coisa. Aí chega no final do dia, você fala: olha, bem de manhã, eu acordei, tudo que eu precisava já estava pronto. Meus olhos viram. Quando Deus criou o universo, antes de criar Adão e Eva, Deus criou todas as coisas. Qual o dia da criação que Deus criou o homem? Qual dia? Não sei, tem gente contando em no sexto, exatamente. E uns contando assim, né? No sexto, no sétimo ele descansou. Por que Deus fez o homem no sexto e não no primeiro? Por que Deus não fez o homem no segundo dia? No quarto, no quinto? Por que no sexto?
para que o homem, ao ser feito por Deus, ele pudesse olhar e ver tudo que Deus fez, para que ele vivesse uma vida bem-sucedida e tranquila na presença de Deus, sem se preocupar com nada, sem andar inquieto com qualquer coisa, mas descansar e gozar do paraíso divino. Mas o homem e a mulher esqueceram de ter uma aliança com os olhos, foram olhar para aquilo que não deviam, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido, olharam, desejaram, não tinha aliança com os olhos, desejaram, olhou, desejou, vendo a árvore, vendo o fruto, diz a Bíblia, e sendo o fruto desejável para comer, tomou para si a mulher e deu também para o seu marido e ele comeu. Aí foram expulsos do jardim do Éden e passou a sofrer. Mas em Cristo, Cristo veio e morreu na cruz para nos resgatar o que os primeiros pais perderam lá no jardim do Éden. Mas Deus criou tudo para o homem olhar e ver a criação de Deus, os feitos de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus. Seus olhos têm visto os feitos de Deus? Quando você abre os seus lábios e vai falar daquilo que seus olhos viram, o que você fala? Ô mundo difícil, ô céus, ô terra, olha, hoje eu passei, essa segunda-feira foi brava. Não, você fala, essa segunda-feira foi bênção, em nome de Jesus. Porque você acordou e foi para o trabalho. Tem muita gente acordando, não tendo aonde trabalhar. Bênção de Deus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, amados, eu quero parar antes das 14h, que eu sei que os irmãos não vão estar com fome, só depois das 2. Fiz aliança com os meus olhos, para enxergar além. Além. Jó diz aí, fiz aliança com os meus olhos. Há um episódio interessantíssimo na Bíblia, com a vida de Eliseu e o seu moço. Antes eu falei de Elias, agora de Eliseu em 2 Crônicas. Eliseu, ele estava num lugar, um palácio, e o inimigo cercou a sua cidade. Eliseu, ele estava assim tranquilo, e o moço de Eliseu disse, Eliseu, você não está vendo o exército lá fora? Eliseu, você não está vendo a encrenca que nos metemos? Você não está vendo o inimigo lá querendo nos matar, Eliseu? Eliseu fez uma oração. Ele orou a Deus dizendo assim, Deus, deixa eu lhe fazer um pedido. Estou aqui parafraseando a oração dele. Deus, deixa eu lhe fazer um pedido. O meu moço aqui, o meu servo, meu secretário, ele está tão desesperado. Eu vou fazer uma oração agora por ele. Eu estou parafraseando. Ele está dizendo que o inimigo está lá fora, o exército lá fora. Deus, faça só uma coisa neste momento. Abra os olhos dele, para que ele veja quem está conosco. Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, 2 Crônicas. E ele falou assim, meu pai, eu vejo um exército de carros de fogo e cavalos de fogo ao nosso redor. Eliseu poderia ter dito, então filho, fica tranquilo. Quem tem olhos aliançados com Deus, vê além. Eu estou vendo, enxergando o exército celestial que cuida de nós, que nos protege. Você está vendo o inimigo. O inimigo é pequeno, Deus é infinito, poderoso. O inimigo é finito, Deus é infinito. O inimigo é um número, Deus é incalculável. Então quem tem aliança com os olhos vê além. Você fica tranquilo porque sabe que Deus é o dono da situação, é o Senhor da situação, em nome de Jesus, amém, igreja? Vê além, você não vê problemas, você vê oportunidades, em nome de Jesus. Davi olhou para Golias, ele viu o quê? Ele viu oportunidade.
oportunidade de crescer, oportunidade de desenvolver, oportunidade de ir para frente, de ser alguém conhecido, honrado. O exército de Saul olhou para Golias e viu medo, viu derrota, viu angústia, viu tristeza, viu coisa negativa. Davi não, Davi olhou para o gigante e falou: essa é a oportunidade da minha vida, eu tenho aliança com os meus olhos, eu estou vendo além, eu vou matar esse Golias, esse gigante, e serei conhecido nesse lugar, serei um homem de Deus, honrar o nome de Deus. Josué e Calebe, aliança com os olhos, viram além. Os espias, 10 espias viram dificuldades, 10 espias viram gigantes, 10 espias amedrontaram o povo inteiro. Josué e Calebe falaram assim: se Deus se agradar de nós, Deus nos dá essa terra, porque esses inimigos não são nada diante do poder de Deus. Meu irmão, quem tem aliança com os olhos, vê oportunidade, não dificuldade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vê oportunidade, aliança com os olhos, enxerga além, você enxerga muito mais, em nome de Jesus, querido. Há um hino bem antigo do nosso cenário, que alguém vai lembrar os irmãos, que diz mais ou menos assim: enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm a abrir, pois quero ver, além da letra a ti, Senhor. Lembra o hino? Nós já cantamos muitas vezes: enquanto, ó Salvador, teu livro ler, né? Meus olhos vêm abrir, eu quero ver. Se você tem aliança com os olhos, você enxerga além, querido, em nome de Jesus. Semana, eu fiquei boquiaberto, alguém me chamou e disse: pastor, o senhor está vendo aquele senhor? E o senhor que passava era um catador de papelão. Ele tem a sua bike, uma carrocinha presa na bike, entupida de papelão. Quanto o senhor dá por ele? Foi mais. Aí ele falou assim: muitas pessoas olham para esse senhor catando papelão na sua bike e uma carrocinha, não dá nada por ele, não é verdade? Foi verdade. Esse senhor tem 3 sobrados na cidade, alugados, que ele comprou vendendo papelão, catando papelão e vendendo papelão. 3 sobrados. 3. Porque não é uma lição, eu não sei se ele é cristão, se não é, mas não é uma lição para nós. Enxergou além, uma oportunidade. Uma oportunidade. Dizia para alguém essa semana que hoje faculdade também só não faz quem não quer. Só não faz faculdade quem não quer. Por exemplo, uma das faculdades que eu analisei essa semana, sem dizer nome de ninguém, faculdade de Direito, matrícula, mensalidade, R$850, vamos arredondar. R$850, pastor, é muito caro. Como é que eu vou pagar isso? Só não faz quem não quer. Se a casa, a renda é menos de 1,5 salário por membro da família, 100% é financiado pelo FIES, pelo governo, sem necessitar de fiador. Vai pagar R$50 a cada 3 meses. Após formado, 5 anos, após formado, que faz direito, após formado, 16 meses, para começar a pagar, ele vai pagar R$429 por mês. Tabela, valor fixo, por mês. Só não estuda hoje quem não quer. Ah, não quer fazer um FIES, tem um ProUni. Só não estuda quem não quer, quem é preguiçoso, é sem vergonha. Perdão a expressão. Só não estuda quem não quer. Ah, mas imagina, depois de 5 anos, eu tenho que ficar 16 anos para trabalhar, para começar a pagar 420. Então paga os 850 hoje. Mas não tem. Só não estuda quem não quer. Verdade ou não é verdade? Nós temos que ter olhos, aliás, com os olhos, queridos, para enxergar além, em nome de Jesus. Quando Archibald Green Simon chegou ao Brasil, nossa igreja presbiteriana, na Baía de Guanabara, ele viu uma oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. E hoje nós temos fruto de Simon no Brasil. Fruto de Simon. Nós temos hospitais, escolas, uma das maiores universidades do país, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é da nossa igreja. Várias instituições, milhares de igrejas, porque alguém enxergou além em nome de Jesus.
Aonde você só vê dificuldade, quem tem aliança com os olhos vê oportunidade em nome de Jesus. É como aquela história, alguém foi contratar 2 pessoas para vender chinelos, e foi para uma ilha vender chinelo, e um deu o relatório dizendo, olha aqui, patrão, aqui não dá certo não, aqui ninguém usa chinelo. E outro mandou o relatório dizendo, aqui é a terra da oportunidade, ninguém usa, vou vender milhares de chinelos aqui. Como você enxerga as coisas, depende da aliança que você tem com seus olhos em nome de Jesus. A vida não me deu oportunidade, a vida dá oportunidade para todo mundo. Tem uma jovem que já comentei aqui na igreja, que eu gosto muito dela, filha de um pastor muito amigo meu. Ela terminou pós-doutorado pelo Mackenzie, e ela mora hoje nos Estados Unidos, pago pelo governo brasileiro, fazendo pesquisa, e ganha um salário maior do que muita gente junta aqui, juntando de nós todos, de muitos aqui, pago pelo governo. O pai não tinha um centavo para colocá-la numa universidade, a família não tinha condição de bancá-la, mas ela teve olhos, enxergou além, trabalhou e foi. Deus abriu as portas em nome de Jesus. Se você gosta de enxergar problemas, tem aliança com os olhos, veja oportunidades em nome de Jesus. Mas o primeiro item nós falamos, temos que recapitular. Primeiro, aliança com os olhos, para não pecar contra Deus. Segundo, aliança com os olhos, para ver a glória de Deus, os feitos de Deus. Aliança com os olhos, para enxergar além em nome de Jesus. Qual aliança que você nesta manhã vai fazer com os seus olhos? Continuar como está ou enxergar oportunidades para a glória do Senhor e louvor do nome de Jesus? Fiz aliança com meus olhos. O que Jó enxergou no final? Restituição de tudo que havia perdido. E filhos lindos e belos nascendo em nome de Jesus. Porque ele não se entregou ao caos, ele olhava para Deus, como diz Josafá: Senhor, eu oro a Ti, não sei o que fazer, não tenho forças, mas meus olhos estão postos no Senhor. Salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Teus olhos levam o teu corpo para as trevas ou para a luz. Você decide, a decisão é sua. A minha oração, para que nessa manhã, após ouvir essa mensagem, você entre em uma aliança com seus olhos com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você ouviu a mensagem do Senhor? Fale com Deus agora em nome de Jesus. Você tem tido uma aliança com os seus olhos? Você tem tido uma aliança com os seus olhos? Fez uma aliança com Deus? Está aliançado com Deus? Você pode dizer: Senhor, nesta manhã eu quero entrar em uma aliança com os meus olhos. Talvez sites pornográficos tenham chamado a sua atenção, revistas imorais, olhos obscenos, olhos avarentos, olhos gananciosos, olhos maléficos, olhos que não enxergam mais nada, só enxerga a tristeza, olhos que só enxergam hoje a dor, sofrimento. Deus quer iluminar os teus olhos nesta manhã. Deus quer derramar o colírio celestial nos teus olhos nesta manhã, para que os teus olhos sejam purificados e você comece a ver e a perceber o que Deus já está fazendo, já fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda há de fazer pela sua fidelidade, em nome de Jesus.
Deus quer iluminar os teus olhos, para que você comece a enxergar o além, além dos problemas, além deste mundo, enxergar além, com olhos espirituais a partir de hoje. Dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero olhar com olhos espirituais, quero enxergar a cura do meu problema, a solução da minha crise. Eu quero enxergar além, Senhor, além. Se Deus falou ao seu coração, você quer entrar uma aliança com os seus olhos nessa manhã, eu creio que a sua vida vai mudar. Eu quero chamá-lo aqui na frente, quero orar com você aqui na frente. Quer uma oração especial nesse sentido? Sai do seu lugar rapidamente, vem aqui na frente, diante do altar. Nós vamos encerrar com uma oração no altar de Deus, ao som da música, a música tocando, pode deixar tocando. Você sai do seu lugar. Deus, eu quero fazer uma aliança, eu quero enxergar o poder do Senhor. Sai do seu lugar rapidamente. Quem quer a oração, vem aqui na frente, não demore, bem rápido. Quem quer vir na frente, vem diante do altar. Vem diante do altar. Fala: Deus, eu estou fazendo aliança com os meus olhos. Vá falando com Deus aqui na frente. Eu estou entrando em uma aliança com os meus olhos com o Senhor, Pai. Meus olhos estão iluminando o meu corpo, Senhor. Meus olhos estão me trazendo nova esperança, Senhor. Novas perspectivas, novos ideais. Os meus olhos estão vendo o que o Senhor já está fazendo, mesmo antes de fazê-lo, Senhor. Diga isso para Deus. Tem olhos de fé, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Talvez tenha um projeto, um sonho, venha colocar diante de Deus, para que Deus abra os teus olhos, para que você enxergue o que precisa ser enxergado. Talvez algo que ainda você não enxergou, Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar. Em nome de Jesus, venha com fé no altar do Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de domingo, por sabermos que Tu és o Deus da aliança, e nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança inquebrável, uma aliança, Senhor, poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos que nosso corpo seja um corpo iluminado, um corpo cheio de luz, porque os olhos é a lâmpada do corpo, Pai. Jesus Cristo mesmo disse isso. Por isso, Pai, nesta manhã, Senhor, estamos fazendo uma aliança com os nossos olhos diante do Senhor. Estamos, ó Deus, fazendo uma aliança com o Senhor e renovando a nossa aliança com o Senhor em nome de Jesus. Não queremos ver aquilo que o Senhor não quer que vejamos. Não queremos enxergar aquilo que o Senhor não quer, ó Deus, estejamos vendo. Queremos ver o que o Senhor quer que possamos ver a cada dia em nome de Jesus, Pai. Queremos contemplar os Teus feitos diariamente, constantemente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, aonde as pessoas estão vendo dificuldade, aonde as pessoas estão enxergando problemas, aonde as pessoas estão enxergando falta de oportunidade, Pai, nós estaremos enxergando oportunidade de crescimento para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, tantas oportunidades já foram perdidas ao longo dos anos, tantas, mas ainda é tempo, Senhor, de virar a página da vida e começar uma nova história com olhos iluminados pelo Eterno em nome de Jesus. Colírio celestial seja pingado em nossos olhos e vamos ter uma visão nítida, maravilhosa e poderosa, Senhor, a partir de hoje, para a glória do Teu nome, para o louvor do santo nome do Senhor. Pai, eu entrego cada vida diante do altar, diante do Senhor, Pai, pedindo as mais ricas bênçãos dos altos céus sobre esses amados e amadas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que já são abençoados por Ti. E hoje muito mais, a partir de hoje muito mais, em nome do Senhor. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
repouso sobre cada um dos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço, está ao seu lado. Deus abençoe. Está encerrado o culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero ser sem